pessoal, eu sou Lara Crivellaro do Instituto EducBank e estou aqui para mais um episódio do Pode Falar Gestor. O Pode Falar Gestor é um espaço colaborativo onde discutimos assuntos do setor de educação e sempre trazemos convidados muito interessantes para isso. Hoje o tema é a educação e os desafios da escola com o advento da IA. Temos aqui presente conosco hoje o Francisco Borges, diretor acadêmico da Faculdade Descomplica, o Daniel Nascimento, que é pesquisador, professor, consultor educacional, e o Bruno Neves, que é fundador e CEO da Resília Educação. Também hoje, como escola convidada, temos a Juliana Sanches, que é do Colégio Poente do Sol, parceira do EducBank. Muito bem, gente, muito obrigada pela presença de todos vocês. Queria dizer que é um grande prazer recebê-los aqui como especialistas nessa área de educação e a inteligência artificial, e a Juliana que vai colocar aqui pra gente um pouco do chão da escola e da prática desse tema em sala de aula. Vamos começar falando sobre como é que esse desafio está sendo para dentro da escola. Juliana, eu acho que você pode começar aqui colocando um pouco a visão da própria escola, antes dos nossos especialistas começar a falar da educação e dos desafios que nós temos que enfrentar com a inteligência artificial. Obrigada pelo convite, Lara, os meus amigos, colegas aqui. Realmente é um desafio muito grande. Acho que passamos por isso na pandemia, né? Vimos muitos professores com muitas dificuldades, enfim, desesperados, na verdade, né, em lidar com a tecnologia. Só que com a IA, né, na verdade, o desafio é maior. Porque, por exemplo, eu falo da minha realidade, nós estamos falando de alunos classe C e D, né? Então, como está apresentando para eles é mais demorado, demora a chegar. Então, assim, a falta de preparação desses alunos, porque hoje eles usam a internet, tudo, para quê? Para jogos, TikToks. Então, assim, o professor ele tem que encantar esse professor para ele usar essa ferramenta que é maravilhosa, está aí, precisa evoluir, né? Mas os professores hoje, eles estão atualizados, eles estão à frente, eles precisam muito ainda dessa evolução, né? Eu falo por mim, porque eu sou professora também de sala de aula. Então, é um desafio muito grande e que, infelizmente, nem todos os professores ainda utilizam isso para o bem, ou tem medo, né, da tecnologia ou da inteligência artificial. Então, isso é um desafio muito grande. Exatamente, né? E eu acho que a gente pode continuar aqui com o Francisco, que a partir da posição dele hoje, que envolve formação de professores, sem dúvida um dos desafios para a própria escola é a formação de professores. Como é que você enfrenta, ou como é que a Descomplica está enfrentando e vendo esse desafio aí da inteligência artificial na formação de professores? Bom, de qualquer forma, né, primeiro eu queria agradecer o convite, né, para poder fazer parte dessa conversa, agradecer a participação dos colegas também. E é extremamente importante o uso do recurso tecnológico no momento de educação do país. A gente abrir mão do recurso tecnológico é abrir mão de uma evolução. E como nós trabalhamos no Descomplica com projetos de educação à distância, a tecnologia é o cerne, é a essência. Então os professores são capacitados para isso, mas não só os professores, né? O grande segredo é garantir que as instituições tenham equipes multidisciplinares e que possam discutir esses temas e aplicar bem esses temas. Hoje, por exemplo, o IA não está na aula do professor, né? Mas está na atividade que o aluno desenvolve. Porque parte das questões que a gente hoje desenvolve não precisa mais elaborar, quem elabora é a própria IA. Hoje, quando você faz uma correção de uma atividade que é dissertativa, você já usa ferramentas de inteligência artificial para dar uma garantia de que aquilo foi citado, se não tem plágio, tá certo? Então, é uma ferramenta de apoio hoje ao conhecimento do professor. E quando o professor é capacitado para aplicar isso também como recurso de atividade, a gente percebe que
motivação é muito maior, porque o aluno sente que você está usando um recurso diferente para que ele possa desenvolver o seu conhecimento. Colocado pela Juliana, o grande problema hoje que nós temos no país é a falta de apoio tecnológico, uma política pública, né? A gente fala de inteligência artificial, mas a internet não chega em todos os lugares, tá certo? Então, a gente vem discutindo hoje certas dificuldades de evolução na educação num país que não é igual. Então, a própria reforma do ensino médio, óbvio, não é pauta, mas é um grande problema. A reforma não é um problema, é a sua aplicação que é um problema. Então, as diferenças elas continuarão existindo e serão maiores, só que vamos abandonar, então, a evolução, abandonar a inteligência artificial, dado que isso não chega para todo mundo, fazer com que a gente fique distante de uma realidade de mundo, né? Que não é justa para a civilização, para as nossas gerações. E eu acho que aí tem um ponto que eu gostaria que o Bruno abordasse, que é a questão da formação dessas pessoas que depois vão para o mercado de trabalho, e desses alunos todos precisam se preparar para o mundo que está vindo aí pela frente, né, Bruno? Como é que você percebe essa questão da formação do indivíduo futuro profissional que vai atuar nesse mercado? É papel da escola, sem dúvida, né? É papel de muita gente, né? Assim, antes de mais nada, obrigado pelo convite por estar aqui, enfim, tá criando novos amigos aí, tá próximo do Chico, meu amigo também já um pouco mais longo, e um prazer estar aqui com vocês todos. Mas indo até, assim, antes de estar entrando nesse profissional, acho que sim, tem um componente da escola tá preocupada com isso, eu acho que a reforma do ensino médio que o Chico colocou tem um papel fundamental, né, da gente começar a olhar para a formação profissional das pessoas já na escola e não apenas delegar isso aí para o ensino superior ou ensino técnico, né, e pensar, bom, como é que a gente consegue já, a partir do colégio, né, você está formando um adulto, né, a gente hoje, assim, eu brinco aqui que às vezes a gente pega os nossos jovens e infantiliza, né, mas uma pessoa de 18 anos é um adulto, né, então ela tem vários direitos, várias obrigações perante a sociedade. E como é que a gente pode botar essa pessoa o mais rápido possível dentro do mercado de trabalho? Preparando ela para os trabalhos que de fato existam naquele momento do tempo. Então a reforma do ensino médio e o ensino profissionalizante, na minha opinião, eles são essenciais para você ter uma economia produtiva. E quando você vai para uma economia em que a tecnologia ou o mundo digital ele está cada vez mais relevante, isso tem que entrar dentro de sala de aula mais cedo. Não dá para esperar que isso aí vai entrar no ensino superior, no ensino técnico, depois que a pessoa saiu da faculdade, do colégio. Isso tem que entrar desde cedo. Não necessariamente vai estar entrando, né, no impacto direto no aluno, como já foi colocado aqui. Você não tem escola que você não tem internet, tem escolas que têm problemas muito anteriores a você aplicar a inteligência artificial, mas para aquelas escolas que de fato podem ter, que podem preparar esses profissionais, como é que a gente acelera? E eu particularmente acredito muito que a forma de acelerar não é você educar necessariamente a pessoa para o hard skill, ou seja, para a habilidade técnica que está acontecendo, mas é como é que você prepara ela comportalmente e como é que você cria nela hábitos para que ela se adeque às realidades. Hoje a gente está falando de AI. Talvez um ano atrás a gente estivesse falando de metaverso ou realidade virtual. 2 anos atrás a gente certamente estava falando de blockchain e outras tecnologias. Então, as tecnologias elas vão mudar ao longo do tempo. A forma como a gente vai fazer as coisas acontecerem vão mudar. Agora, os hábitos e comportamentos que a gente precisa para seguir aprendendo, para seguir pesquisando e para seguir desenvolvendo habilidades técnicas, né, a gente deveria estar ensinando isso aí no colégio. Porque a gente não necessariamente você consegue prever o que vai acontecer nos próximos 5, 10 anos, mas você consegue apoiar essa pessoa para ela sim ter as ferramentas adequadas e aprender o que ela vai precisar daqui a 5, 10 anos. Então, eu nem queria levar muita discussão de AI, né, como é que prepara esse profissional hoje necessariamente para dentro de sala de aula pensando no hard skill, porque eu não acredito muito nisso. Assim, o hard skill ele vai mudar. A gente tem, inclusive, nesse call aqui, gerações muito diferentes. Eu aprendo muito com o Chico, ligo para ele, pego o conselho. E certamente ele aprendeu um hard skill muito diferente do que eu aprendi, né, do ponto de vista tecnológico, por exemplo. Né? E ainda assim, a gente acho que tem habilidades muito complementares e conhecimentos, né, sobre tecnologia e AI. Estão os dois aqui discutindo, que a gente adquiriu muito recentemente. E assim como a 99% do mercado adquiriu esse conhecimento aí certamente nos últimos 2, 3 anos. Muito bem. Agora, Daniel, nós estamos falando aqui de um desafio para a escola,
mas também a gente tem outros desafios que envolvem a própria família, o aluno em si, que muitas vezes a família não enxerga a tecnologia como algo bom, né? E aí é mais um desafio para a escola. Não é só a tecnologia que é um desafio, mas é o contexto todo que envolve essa tecnologia para a escola enfrentar. Tem saída? Tem solução? Pessoal, muito obrigado, Lara, pelo convite, os colegas aqui que estão discutindo. Eu acho que é uma iniciativa interessante, né? Quando a gente traz esse assunto para discussão, isso já mostra uma preocupação que a gente tem. Com certeza, quando a gente pensa num cenário, eu diria até macroeconômico, né? As relações sociais que hoje o aluno tem com a sua família, ele tem com o mercado de trabalho, a gente traz aqui um ponto que foi mencionado, que é o choque cultural. Então, assim, nós temos sim desafios reais de infraestrutura, principalmente num país do tamanho do nosso, temos, mas a gente ainda sofre muito mais com uma realidade cultural do que com uma realidade de infraestrutura, porque ainda há uma resistência das pessoas. E quando a gente pensa no cenário da educação é laboratório para colocar a gente no mercado de trabalho, é laboratório para colocar a gente para exercer um papel de cidadania no mundo. Então a gente não pode hoje ter um discurso que, pegando até carona nessa questão da pandemia, um discurso negacionista de algo que veio, que existe e que reflete o mercado de trabalho. Então acho que o papel da escola é também de trazer essa quebra dessa cultura de resistência e mostrar para o cidadão e para o aluno que a tecnologia, a inteligência artificial, ela veio como uma ferramenta e não como uma vilã desse processo de competitividade que a gente enxerga hoje, principalmente no mercado de trabalho. Eu acredito que o grande ponto seja trazer uma reestruturação cultural de como a gente enxerga a ferramenta. E eu acho que a tecnologia, ela traz as mudanças muito mais aceleradas do que a escola dá conta, né? A escola, a gente sabe aí que luta há muitas décadas, diria até século, né, em mudar o padrão estabelecido como escola. E a tecnologia não, ela é muito mais rápida. E aí os choques, eles acontecem dentro da escola, né, Juliana? Eu como gestora, uma das preocupações maior foi exatamente o que você pontuou. Realmente, a tecnologia, ela avança muito rápido, e aí nós temos toda a problemática da escola, que, por exemplo, o que o Daniel falou, e completamente está certíssimo, essa questão da cultura do profissional. Ele tem muito medo, ele acha que ele vai ser substituído, né? Então, o gestor, ele é o ponto primordial, na verdade, para desmistificar essa questão. Mas não é fácil. É como você disse, né? A passos bem lentos, totalmente diferente da parte da tecnologia, que a todo momento muda. Então, isso é um desafio muito grande para as escolas, muito mesmo. E isso me preocupa muito como gestora e à frente da escola, né? Porque mudar essa situação não é algo tão fácil e simples, né, como a gente imagina, mas realmente o gestor ele não pode ficar parado, ele precisa analisar com muito carinho e muita atenção a questão da tecnologia, isso completamente. Por outro lado, Juliana, eu acho que a tecnologia, ela jamais vai substituir as relações humanas. Concordo plenamente. E esse é um ponto importante para a escola ficar atenta, né? Talvez menos a preocupação da tecnologia ocupando o espaço das pessoas, mas talvez mais atenta às relações das famílias com a escola, dos alunos e as questões socioemocionais que envolvem esse aluno que de repente está aí totalmente ligado na tecnologia, sem o equilíbrio, né, dessas coisas. E aí é uma posição bastante importante da escola conseguir achar esse equilíbrio. Com certeza. Hoje, por exemplo, a gente trabalha com material que tem um acesso, um link à plataforma, que todas as aulas dentro do material tem o professor explicando.
né, e isso a tecnologia nos oferece, enfim. E quando o professor ele olha, ele fala, não precisa mais de mim em sala de aula. Mas aí entra nessa questão, o afeto, o carinho, o amor, isso a gente não consegue através de uma TV, através de um computador. Então, isso é muito importante, né? O afeto que o professor tem, o olho no olho, né, a atenção, isso ninguém tira, né, do ser humano, eu acredito. Por outro lado, Francisco, a tecnologia pode ser super aliada nessa questão mesmo da prática, do como a gente ensina e exatamente a compreensão do aluno, né? Sair do abstrato e entender mais a Ajudar prática. a materializar? Exatamente. Na verdade, acho que todos nós estamos preocupados com o mesmo ponto e a fala é muito convergente no final, né? O Bruno falando dos soft skills, o que ele quer dizer na minha leitura é o seguinte, não adianta a gente querer correr atrás do hard skills e tecnologia que não vai dar tempo. Mas se esse jovem estiver bem preparado para conhecer novas tecnologias ou uma nova cultura, uma nova realidade social, tá certo? Ele está preparado para o que vem. Ele mesmo vai aprender, né? A gente vem dizendo que o aprendizado é a vida toda. Então, muitas coisas nós vamos estar discutindo depois de amanhã, como o Bruno falou, coisa que nós não sabemos hoje, né? Então é algo muito importante isso. Mas a tecnologia tem que estar permeando o projeto pedagógico da instituição. Acho que isso é importante. O Daniel, por exemplo, trabalha num projeto, a gente tem possibilidade de trabalhar junto, numa escola técnica à distância, onde os jovens são extremamente carentes, de classe baixíssima. E o conteúdo está todinho no AVA estruturado. Se ele quiser, ele estuda sozinho. Mas ele não abre mão de uma live com o professor de 1 hora por noite, para o professor tirar a dúvida dele, para o professor saber quem é ele, ou para ele se posicionar. Então o projeto pedagógico usa a tecnologia, mas também permite, através de outro recurso tecnológico, que é o Zoom, o Google Meeting ou Teams, a interação com o jovem. E a questão da cultura, Bruno e Juliana. O jovem aprende a falar baixo e levantar a mão para falar, porque ele está naquela comunidade diferente, tá certo? E às vezes ele vem de uma casa onde quem fala mais alto domina. E daí ele aprendeu a falar mais alto ou falar primeiro. Na falta de um recurso tecnológico, por exemplo, o jovem que estava na Fundação Casa e saiu, ele ganhou um tablet e um chip com internet, assinando um termo de responsabilidade para devolver quando ele terminar o curso para outro rapaz poder aproveitar. Então são recursos tecnológicos que ajudam a relação. E eu vou fazer uma pequena fala, se vocês permitem, com relação à parte do relacionamento humano, né? Tudo acontece com relacionamento humano. O que a gente está vivendo hoje é de relacionamento humano. A gente está se conhecendo, falando. Eu sou engenheiro físico e vivi a automação, a robótica. E eu ficava muito feliz com os robôs, porque quando eu mandava ele fazer alguma coisa, ele fazia se estivesse bem estruturado. Sem questionar. Lara, a gente tem filhos. E a melhor coisa que tem é você ter um filho que não é um robô. E você aprende a negociar, você aprende a discutir e descobrir que aquilo que você planejou não é verdade. A verdade é outra verdade que o filho escolheu. É uma outra identidade. Então o professor sempre vai ter esse papel de exemplo, de orientador, de organizador, como a gente é nas gerações posteriores à nossa. Então essa composição é tecnologia para garantir agilidade e novos conhecimentos, mas a interação e a confiança do professor como mediador para abrir o caminho nessas... Nós estamos falando do advento, né? Advento do IA, o professor como separador das águas, né? Parece até, é muita fé na educação, não é isso? Agora, só continuando essa questão que você acabou de citar aqui, né? Como exemplo prático de um aluno que sai da Fundação Casa e tem a possibilidade de... ter uma formação para recomeçar e seguir aí uma outra história, né? Desenhar uma outra história. Só esse tablet e só esse conteúdo bem alinhado, Daniel, talvez não seja o suficiente para esse aluno carente de tantas outras questões emocionais. E aí o professor faz completa diferença, não faz? Nesse encorajamento para o aluno seguir adiante, não desistir?
Lara, eu vou responder a sua pergunta e vou dizer duas coisas aqui que eu reputo muito importante. O Chico falou da tecnologia, da inteligência artificial ajudando no processo pedagógico. Isso é fundamental. Eu acho que uma grande dificuldade que a gente tem hoje no ciclo de ensino e aprendizagem, que é um processo, é entender o papel do aluno, o papel do professor e o papel da tecnologia. Eu acho que a gente ainda não amadureceu a ponto de entender que o protagonista nesse processo é o aluno. Ele é o alvo e ele é o fim. E que o professor, ele figura como um elemento de aprendizagem dentro de um contexto em que nós temos pessoas com múltiplos perfis cognitivos e a gente não pode, eu não vou nem dizer confiar ao professor, mas a gente não pode sobrecarregar o professor para ser responsável por todo esse ciclo. Então a tecnologia ela entra como um papel fundamental para que o aluno possa ter várias referências de aprendizagem, ter uma composição de mundo a partir disso. Porque quando ele vai para fora, não é só o chefe, é a ferramenta, são as relações. Então são várias questões que permeiam. E trazendo um pouco do que a nossa amiga Juliana trouxe aqui, a questão do papel do gestor de uma escola. Eu acho que a escola, por mais que ela tenha que ter aderência ao mercado, porque ela produz o profissional que vai para o mercado, ela não pode ceder totalmente às tendências. E isso eu tenho percebido em alguns contextos, que a gente diz assim, por exemplo, vem a metodologia ativa. Aí a escola sobrecarrega de metodologia ativa como se não existisse mais nada. Vamos só pôr metodologia ativa. Né? Então, eu acho que assim, é papel da instituição, da escola, entender. Eu costumo brincar assim, eu tenho no meu guarda-roupa, eu tenho um terno para trabalhar, eu tenho um para ir para a festa e eu tenho a roupa de ir no supermercado. Se eu usar o terno para ir no supermercado, não dá certo. Então, assim, ter uma metodologia ativa, ter o uso de uma ferramenta tecnológica dentro da escola é fundamental, mas ela não pode ser tudo. Ela tem que ser também compreendida como um elemento desse processo. E aí o aluno vai perceber que com a soma de todos esses recursos e a exposição que ele tem à tecnologia, ao professor, à instituição, ao método, ao projeto e à cadência, ele vai acelerar o processo decisório dele e principalmente a sua formação de senso crítico. Você entende, não? Exatamente, acho que esse é um ponto importante. Eu queria resgatar aí com o Bruno agora essa questão do soft skills que a gente falou antes, né, Bruno? Então, pensamento crítico, sem dúvida, ele é fundamental nesse processo todo. E isso não vai ser a tecnologia que vai mediar com o aluno, assim como o estímulo e a orientação, a comunicação, a criatividade. Eu acho que tem soft skills aí que são fundamentais e a gente precisa ficar atento ao desenvolvimento desse profissional do futuro nessas habilidades. Eu vou pegar, eu vou concordar e discordar, tá? Assim, eu vou pegar o que o Daniel falou e que você falou aqui também para responder isso. A primeira é isso, acho que a gente entender que o aprendizado dificilmente tem uma bala de prata. Não é o professor, não é a tecnologia, não é necessariamente a família, mas é um conjunto, né, de objetos que vão fazer com que essa pessoa de fato se desenvolva e aprenda ao longo da vida dela. Às vezes a pessoa não se desenvolveu muito bem no colégio, mas teve um baita chefe no mercado de trabalho, ou teve uma super experiência, né, no ensino superior, no ensino técnico profissionalizante, mas tem vários componentes, né, que fazem as pessoas se desenvolverem e de forma bem diferente. Tá? Então, uma coisa que eu gosto de dizer muito, você até fez uma pergunta, você falou, olha, será que só o tablet, né, e a tecnologia fazem essa pessoa longe? Com certeza não. Né? Se isso fosse verdade, o YouTube, Khan Academy, Coursera e afins tinham resolvido o problema da educação mundial. A gente não tinha mais ninguém analfabeto, todo mundo tinha mestrado e doutorado, era uma maravilha, a gente ia viver um mundo cor-de-rosa. Né? E aí entra para mim a principal questão das soft skills. Por que então que a gente não faz isso? As pessoas têm acesso à internet hoje. Né? Assim, as pessoas, eu digo, a grande maioria tem acesso à internet, a grande maioria tem acesso a um computador. E por que será que com tantas ferramentas legais, sejam gratuitas ou extremamente acessíveis, como é o próprio caso do Descomplica, né? Por que então quando todo mundo se desenvolve?
Sim, e aí tem questões de hábitos e comportamentos. Não é porque você tem aquela ferramenta, né, na sua mão que você necessariamente vai conseguir sentar para estudar 2, 3, 4, 5 horas por dia sozinho, ou que você vai ter a disciplina de fazer, ou se você vai saber aprender, que é outro componente importante. Eu posso ver horas de vídeo e não aprender nada. Eu posso ler 10 páginas e aprender muito, né? E aí, obviamente, vai variar nas técnicas que eu estou usando e no treino e na capacidade que eu desenvolvi dessa habilidade específica, que é aprender a aprender. Então, quando a gente pensa muito em como é que você desenvolve, né, essas questões, como é que a gente faz com que o mundo desenvolva questões comportamentais. E aí você fala, olha, a tecnologia não funciona. Eu acho que tem um componente que ajuda sim, eu vou entrar nela já, inclusive do AI, porque na Academy está testando, que é um case super legal. Mas eu particularmente acredito muito em mão na massa. Eu acho que olhar a teoria de tudo sozinho não adianta. Então, tem um componente de execução que é super importante para desenvolver hábito de comportamento e que hoje, quando você olha para o ensino básico no Brasil, a gente faz muito pouco, né? Então, acho que forçar mais projetos, forçar mais questões de vida real acopladas com a teoria, né? Para você tangibilizar aquilo que você está aprendendo com uma aplicabilidade real que você tem que correr atrás, você tem que resolver, e não estar na página 3, capítulo 4 do livro XYZ. Mas aquela pesquisa no Google, pesquisa na internet, pesquisa no Wikipedia, e depois você vai juntar esse conhecimento, ter a tua própria conclusão e resolver aquele problema que está ali. E aí, nesse processo, né, obviamente, a gente falou aqui do papel ali do professor como mentor, ou até da família ajudando nisso, mas também acho que tem um componente muito grande da própria tecnologia, especificamente do AI, de ajudar nisso, né? Assim, a gente sabe que personalizar a educação é um negócio que faz muita diferença no aprendizado, quanto menores grupos e mais contato direto você está tendo com o teu mentor, o professor, instrutor, maior a probabilidade de você aprender, né, em um curto espaço de tempo. E hoje o AI ele consegue fazer isso. Ele consegue desenvolver, inclusive, uma palavra que você falou super importante, que é pensamento crítico, ao te questionar. Ao invés de ele te dar a resposta, né, ele simplesmente te provoca sobre a pergunta que você trouxe. Né? Exemplo, né, uma criança, ela vai lá dentro do Khan Academy, que é uma das maiores plataformas do mundo, está fazendo um piloto disso junto com o ChatGPT-4. Para quem quiser, inclusive, tem um TED super legal que ele explica o passo a passo de como ele está desenvolvendo esse negócio. Mas basicamente o que ele está desenvolvendo é a ferramenta dialogar com o aluno e não dar a resposta. Então é ajudar o aluno a pensar outros ângulos para chegar em determinada conclusão. Ao invés de a criança perguntar, olha, resolve para mim aqui 1 mais 1, quanto dá? Ao invés de ele falar 2, ele fala, bota aí bota um dedinho pro alto, bota outro dedinho pro alto. Agora, quantos dedinhos você tem? 2. Você acha que essa não é a resposta? Então, ele vai literalmente batendo um papo, né, tendo uma conversa, como a gente teria com uma criança, ou com um aluno, com um estudante, se você quisesse mentorar ele para chegar em alguma conclusão sem dar a resposta. Então, de novo, assim, eu não acho que existe uma bala de prata, mas eu acho que sim, a tecnologia vai ajudar muito, inclusive para o desenvolvimento das soft skills aqui, a parte comportamental. Tá? Eu acho que ela vai compor, como o Daniel colocou bem, ele vai compor aí esses objetos de aprendizagem, né, que vão fazer com que a pessoa seja bem sucedida no longo prazo. Quando a gente para pensar no que vem pela frente, é realmente algo a se pensar em como é que a gente vai se posicionar na frente de tudo isso. Porque uma coisa é o ChatGPT dar a resposta, né? Aquele conteúdo que a gente já está cansado de dizer que a escola não está lá para ficar dando conteúdo, a escola está lá para ensinar a pensar. Ensinar a pensar significa aprender a fazer a pergunta. Então, acho que nesse ponto o ChatGPT ele já veio para dar uma sacudida na escola nesse quesito, né? Elaborar a pergunta corretamente é um grande desafio, né? Agora, esse próximo passo em que ele te responde com uma outra pergunta ou com um estímulo, é algo também para a gente se preparar e ver como é que essas profissões todas vão ficar. Que vai ter mudança, que já está tendo mudança, a gente sabe, né? Agora, e a escola?
E a escola, Juliana? Me dá muito medo, viu? Mas como o Daniel falou, né, as peças atemporais, né, falando de vestimenta, eu acredito também plenamente nessa questão, porque assim, os pais, eles não querem, vendo, como gestor de escola particular, o pai, ele não quer a todo momento, olha, tem uma metodologia nova, precisa mudar, esse ano vamos fazer assim. Não, mas ele precisa manter a base, né, que eu concordo plenamente, é aquele vestidinho preto de 10 anos atrás, que daqui 10 anos ele vai estar valendo, né, então você precisa manter a base. Identidade da escola. Exatamente, né? Você manter aquilo. Mas a tecnologia não tem como fugir. Precisa implantar o quanto antes, porque ainda existe sim escola que não tem esse perfil de trabalhar, né? E então isso precisa, como o Chico está falando, não tem mais como falar assim, deixa para depois. Não, é o agora e precisa ser feito com urgência, né? Porque está acelerado demais. E como é que você percebe a reação das famílias dentro da escola em relação a isso? Tem uma resistência ou tem uma expectativa muito alta? Vou ser bem sincero, que as famílias hoje em dia, né, principalmente na cultura ali da minha comunidade, são pais que trabalham o dia inteiro fora, né? E depende da escola 100%. E quando pode, já entrega lá para a criancinha de 2 anos, né? Quando ela pode, ela entrega o celular, você é pai, né, Chico? Entrega o celular para ela ter, para fazer os afazeres, enfim. Então, eu acredito que eles não... A preocupação deles hoje, da família, não é a tecnologia em si, na área educacional. Eles estão preocupados com outras coisas, né? Então, cabe à escola apresentar de forma correta essa tecnologia para abrir os olhos dos pais, para eles entenderem. Então, isso quem tem que apresentar na minha comunidade ali é a própria escola. Chico, você acha que a família tem um papel muito importante nisso ou talvez seja total responsabilidade da escola? Não, todos os grupos sociais têm seu papel importante. A família tem o seu papel e ela vem mudando ao longo da história. Os clubes, né? O que a gente sente hoje é que os jovens, eles sentem falta de referência. A educação é um pedaço, mas eu preciso de uma referência. E a escola ainda é um núcleo consistente que evoluiu com o tempo, mas se permanece. Os clubes acabaram, né? Então não tem mais clube, tem outro ambiente. Era onde os jovens, né? Exatamente, tem os condomínios. Então você tem essa possibilidade. Só que os pais estão mais distantes. Quando a gente dá para a escola aquela responsabilidade de ser família, ser clube, ser referência, ser igreja, é uma coisa complexa. E ela vem absorvendo isso, porque a regulação obriga a isso, Juliana. Sabe? A grande preocupação que eu enxergo, e se vocês me permitirem trazer um desenho, claro, num país continental, e falamos de educação regulada, é o Estado. Qual é a política de Estado? A educação não será melhor se ela não tiver um planejamento estratégico de Estado. Onde a tecnologia é um pedaço de se ofertar e como isso chega no Estado. A gente vê uma discussão enorme do presencial, do EAD e do híbrido. Poxa, que coisa absurda. Cadê o Estado definindo que educação é educação e que não tem tons de cinza em educação? A metodologia ela pode ser maior, com mais tecnologia ou com menos tecnologia. Mas o Estado cria mais dúvidas. Você vê desde a educação básica, Bruno e Daniel vem trabalhando nisso, a aprendizagem profissional é um pedaço de educação para o jovem mais pobre. Ele faz aprendizagem na empresa, ou seja, ele trabalha 4 dias da semana e está estudando numa outra instituição, com uma chance de salário, com o dual, que é aquilo que a gente está falando da vida real e daquilo acontecer, tá certo? E essa semana o Ministério do Trabalho volta atrás, dizendo que educação à distância não é para esse tipo de educação. Veja, o Ministério do Trabalho questionando uma lei de janeiro do governo federal, dizendo que sim, a educação tem que ter tecnologia. Então, é complexo a gente estar discutindo isso de tão distante, quando o Estado não tem clareza.
E acho que nem política, não tem um Não, direcionamento. se não tem clareza, né? não tem direcionamento, né? Você vê o ministro da Educação e o seu braço direito, a professora Isolda, que implantaram a reforma do ensino médio no Ceará, congelando a reforma do ensino médio do país contra aquilo que eles implantaram no estado e evoluiu. É. Que exemplo, você entende? O ministro da Educação é exemplo de educação. Ou Então, deveria ser, né? Ou deveria ser. Então, isso tudo tem um quê de discussão, eu acho que é efervescente, é importante, a gente está falando isso, está trazendo, mas isso tinha que ter um fórum, né? Os super comitês com 200, 300 pessoas, isso não gera debate, não gera conhecimento. Então, o Estado precisaria esclarecer isso na sua devida esfera, tá certo? Mas isso também passa por políticas, interesses de políticas de cada grupo que passa pelo governo. E aí é que falta esse DNA. Por isso a ideia dos projetos plurianuais, né? O nosso PNE, que agora em 2024 faz 10 anos e que não teve as metas atingidas, tá certo? Mas o bom é que a gente percebe assim, algumas coisas, né? Que a natureza ajuda, até, Bruno. Quando você fala do Khan Academy, uso do chat GPT... na minha época a gente chamava de amigo imaginário, né? Pelo menos o aluno, a criança vai poder conversar com o amigo imaginário e falar, põe 2 dedinhos e tal, né? É uma alternativa, é uma opção, tá certo? Eu acho que isso vira uma ação inteligente de fazer até porque o IA não tem culpa. O Google já responde tudo que o aluno quer. Só que o projeto pedagógico, Juliana, não pode ser conteudista. Ele tem que ser comportamental, ele tem que ser de integração, tá certo? A gente tem que realmente prestar muita atenção para não cair na falácia de que tudo está pronto, resolvido e que a tecnologia ou o chat GPT tem a solução para todos os problemas. Ô Chico, mas que nem você falou, a escola não pode ser conteudista. Concordo também. Só que o próprio currículo nos força a isso. Por isso que eu falei da política, exatamente. Né? Você está corretíssima. Exatamente. Verdade, o próprio currículo nacional nos força isso, a escola. E é uma contradição, né? Total. Porque é o mesmo grupo que sempre criticou o ensino médio, conteudista, a forma como é apresentado, a quantidade de disciplinas e o modelo marcos, de avaliação. Né? Os marcos, né? Eu falo do Descomplica. Um marco de você ter um Enem que faz a transição. Querendo ou não, é conteúdo. Total. Senão, não estaríamos discutindo que a reforma do ensino médio não aplica o Enem do jeito que está. Você chega no final da etapa do ensino superior e aplica o ENAD. Mais uma vez, uma prova conteudista. E eu acho que aí eu quero voltar para o Daniel. O grande problema está no fosso que vai abrindo entre as classes sociais. Exatamente. Francisco, eu ouvindo sua fala, eu penso que a gente está num cenário de fogo amigo, né? O inimigo está dentro de casa. E isso é muito complexo, porque num país como o nosso, com tanto distanciamento social, a gente não tem um Estado que direciona. E, de novo, o Estado ele tem o seu papel importante, mas ele não pode travar a iniciativa privada, como tem feito, de produzir os avanços que a sua ineficiência não permite fazer. E essa discussão toda que a gente tem hoje no Ministério da Educação, esse choque com o Ministério do Trabalho, mostra um desalinhamento do governo federal que para nós é assustador. Agora, pensando nesse modelo, Lara, respondendo sua pergunta, e voltando à questão da inteligência artificial, pegar como exemplo o ChatGPT. Hoje a gente faz uma pergunta e o ChatGPT traz para nós a resposta. Uma ferramenta gratuita, de fácil acesso, mobile, né? Ou seja, o aluno com um telefone, o acesso à internet, um parque público que tem um Wi-Fi de graça, ele consegue chegar lá, fazer uma pergunta e chegar numa resposta. Quando a gente olha para pedagogia, a gente usa muito uma referência, né, professora, que é a taxonomia de Bloom, em que a primeira base é a da lembrança, né? Aquela pergunta, quem descobriu o Brasil? O aluno lembra.
Então, quando a gente pensa hoje no cenário do mercado, a gente está cada vez mais subindo os degraus dessa pirâmide, porque eu não preciso investir mais tanto tempo na lembrança desse aluno, porque a ferramenta traz o conteúdo na palma da mão. Eu não estou dizendo que a resposta do ChatGPT sempre vai ser a resposta correta, mas ela minimiza o tempo de pesquisa, porque se você olhar a ferramenta pela ferramenta, o que ela faz? Ela faz uma retroanálise no banco de dados, baseado no seu algoritmo, e traz uma construção daquilo que está lá. Ou seja, será que aquela resposta seria muito diferente do que aqui o aluno chegaria se ele não tivesse aquela ferramenta, mas fosse para o Google fazer a pesquisa? Eu imagino que não. Então, quando a gente pensa nesse papel da escola, nesse papel das empresas, nesse papel da família, eu acho que a gente tem que enxergar o aluno sob 3 dimensões. O ser humano sob 3 dimensões, e a escola. Primeiro, a escola conteudista, porque elas têm esse direcionamento como diretriz. Tudo vem a partir de um conteúdo e a gente nunca vai se afastar disso porque ele é a nossa base. Então essa dimensão é a dimensão do saber, ou seja, você leva para o aluno um determinado conhecimento. Depois, esse aluno, a gente precisa entender que a educação para o aluno é emancipação para ele mudar a sua realidade social. Ou seja, seria leviano a gente não dizer que no Brasil o aluno não estuda para ter ascensão social, ele quer ir para o mercado de trabalho. E aí vem a segunda dimensão, que é a dimensão do fazer. E o mercado vai se regulando, porque se ele faz errado, ele leva uma bordoada. O mercado se regula nesse sentido. Isso são as relações. E aí vem uma terceira dimensão, que eu acho que essa sim é a mais importante, que é a dimensão do ser. Ou seja, esse saber, que é esse conteúdo padronizado, diretivo, que está lá na LDB, que está no plano de metas, isso que está no nosso currículo. Esse fazer, que é o aluno estar no mercado de trabalho desempenhando uma função. Isso se soma a quem ele é. E a escola, no seu papel formativo, desenvolvendo no aluno a capacidade de ter pensamento crítico, faz com que a gente tenha hoje uma aproximação dessas equipes multidisciplinares e multitarefas. Porque eu posso ter a mesma formação que você e ser um profissional totalmente diferente, porque eu sou uma pessoa diferente. Eu acho que essa é a beleza do conteúdo e que, de certa forma, unifica a todos e difere ao mesmo tempo, porque é o mesmo plano de meta, uma mesma diretriz, mas com profissionais... O elemento individual que é o ser humano, que né? é o ser humano e que é diferente cada um do outro, né? E isso, Bruno, né? A tecnologia, aí ela não chega. Ela pode ensinar soft skill, mas quando a soft skill é colocada em prática, isso é criatividade, isso é elemento humano puro. Bruno. Não, com certeza. Né? A habilidade, tem um componente até legal assim, que até que o próprio Sam Altman, né, que hoje eu diria que é o superstar aí, foi quem criou lá o OpenAI, ele traz, né, como as dificuldades até para frente. Assim, uma coisa que a tecnologia não consegue fazer é dar ordem para ela mesma, né? Então, até o próprio input do que você quer, o que você quer fazer aquilo, qual pergunta você quer responder, para qual atividade, qual finalidade que você está fazendo aquilo vem de algum outro lugar, aquilo vem de emoção, né? Aquilo vem de você observar o teu entorno e identificar um problema, aquilo vem de uma necessidade. E a necessidade, ela é, bom, ainda, e o próprio criador acha que por muitos anos, ela não vai se autogerar. Tá? Então, a necessidade de resolver determinado problema, a criatividade para a solução desse problema, ela vai definitivamente partir da gente. Agora, o que vai ter ali, obviamente, é um grande banco de dados, né, e de potenciais soluções que a gente vai poder explorar. Né? Mas, de novo, eu acho que a iniciativa, isso aí é bem humano e deve ficar humano por muitos e muitos anos ainda. Muito bem, gente. Nossa, podemos então perceber aqui que nesse maravilhoso debate que nós tivemos hoje, eu posso dizer que a tecnologia, a inteligência artificial veio para ficar e é uma aliada da escola? Como é que vocês entendem no final? Acho que para a gente encerrar, eu queria que cada um de vocês
fizesse uma fala aí para a gente poder concluir, então, nesse sentido. E quais são os desafios que a gente tem aí pela frente com a escola. Juliana. Com certeza é uma aliada, né, sem dúvida nenhuma, mas aí a gente entra lá desde o início que comentamos, o aluno tem que ser protagonista. E quando todo mundo enxergar isso, independente de tecnologia, de currículo, de metodologia, isso vai evoluir automaticamente. Então, com certeza, a tecnologia ela veio para ajudar a educação, sem dúvida. Muito bem. Francisco? Não há dúvida nenhuma, eu acho que tudo que é inovador, que é diferente, faz parte do processo. É só a gente olhar com uma forma diferente, né? Não como barreira, mas como uma forma de evolução, de percepção para o melhor, né? E nem como solução final, né? Exato, não está aí, né? É uma composição de coisas que são mais simples. E isso tem que ser tratado e apresentado para a geração. Porque senão a gente gera obstáculo. E quanto mais obstáculo a gente gera, mais dificuldade você traz para o caminho daquele que está com dificuldade do início, que são coisas simples, né? Mas educação é perseverança, é fé. A gente tem fé, vai ser cada vez melhor. Exatamente. Daniel? A gente tem, inclusive, um princípio constitucional que diz que é proibido o retrocesso social. Então ela veio para ficar, isso não temos dúvidas. Eu acho que o grande desafio é a implementação, a participação colaborativa do Estado, fomentando políticas públicas de incentivo e de acesso. Mas a gente olha para esse cenário como um todo e percebe que a gente evoluiu e que tem muito mais coisas boas do que ruins. E como somos professores e educadores, somos movidos por essa perseverança, Chico. Você colocou a palavra muito bem, e de caminhar para um país melhor pela educação. A questão é o que é o retrocesso, né? E para cada um é um debate a se fazer, né? Eu concordo plenamente com você, acho que está certo, mas vamos ver o Bruno. O que você acha, Bruno? Como é que você conclui isso? Eu acho que, sinceramente, hoje alguém falar que tem medo de AI, de qualquer tecnologia, é equivalente a alguém falar que tinha medo da calculadora. Porque a calculadora também dá mais resposta, né? Então, achar que ninguém mais ia aprender matemática simplesmente porque desenvolveu calculadora, bom, acho que dá para passar e ver que isso não é crível. Continua sendo essencial você saber matemática, mesmo com calculadoras extremamente avançadas, né, que fazem gráficos. Então, para mim, sinceramente, eu não consigo nem entender quem olha isso com um viés de ou retrocesso, ou medo do futuro, ou achar que isso não vai pegar, porque também olha para trás qual tecnologia que veio e que massificou-se e que não foi relevante. Assim, é difícil, né, pontuar. Eu sinceramente, de cabeça, não sei. Se alguém quiser até tentar aí, fica à vontade. Eu acho difícil lutar contra inovações digitais, essa é uma. E eu sou muito otimista. Assim, eu não só acho que veio para ficar, como eu sou muito empolgado com ela. Eu acho que depois da internet, que você de fato conseguiu dar acesso, e aí várias inovações vieram em cima, eu acho que a gente está falando de uma segunda tecnologia aí, que vai ajudar a personalizar a educação, vai ajudar a gente a desenvolver pensamento crítico, vai desenvolver habilidades comportamentais. Eu acho que vai ser um baita aliado, tanto de professores, educadores e alunos aí ao longo do processo, né? Seja para dar mais tempo para que a gente possa se dedicar a aprender, seja para acelerar e otimizar o tempo de aprendizagem. Então, assim, eu acho que vai ajudar nas duas frentes, tá? Então, tanto no back-office, vamos chamar assim, né, na parte do backstage, aqui atrás do palco, quanto na frente do palco também. Eu acho que vai ter um efeito super importante aí nos próximos anos. Muito bem. Quero agradecer a todos os nossos convidados. Acho que um bate-papo aqui muito rico, muito interessante, com experiências e cada um trouxe um ponto de vista aqui que, sem dúvida nenhuma, foi muito rico para quem está nos assistindo. Quero agradecer a sua participação, dizer que estamos no Spotify, estamos também no YouTube. E mande para a gente as suas sugestões de tema, será muito bem-vindo para que a gente possa trazer aqui outros convidados. Dá um like se você gostou desse debate, desse mais um episódio do Pode Falar Gestor, e agradeço a todos a participação.